Olá, e dando continuidade à nossa série de entrevistas com os profissionais envolvidos nos cuidados com o idoso incapaz. Hoje a gente traz a nutricionista Luísa Esteves com orientações e informações importantes a respeito desse cuidado. E não só para o idoso que está necessitando dessa atenção, mas também para quem cuida e para quem está envelhecendo chegar lá na frente de uma forma mais saudável. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Bom, então hoje a gente vai fazer uma entrevista com a nutricionista Luísa Esteves. A Luísa é nutricionista já há um tempo e já desenvolveu um trabalho com idosos em home care e em lares para idosos. E eu trouxe ela hoje seguindo essa nossa Cuidando com Calma, esse programa Cuidando com Calma, e para trazer para a gente algumas orientações como lidar com o idoso, esse idoso incapaz, sobre o aspecto sobre o ponto de vista da nutrição. Luísa, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite e pode se apresentar para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Eu que agradeço, Denise, obrigada pelo convite. Bom, então, meu nome é Luísa, né, como você já me apresentou, eu sou nutricionista formada desde 2010 e desde que eu me formei, eu comecei já nessa área de idosos. Eu digo que não era uma área que eu tinha na cabeça, mas foi uma área que me abriu muitas oportunidades e que eu me vim me apaixonando no meio do caminho, né? Porque eu acho que é uma área que a gente é um conhecimento mútuo, a gente aprende muito com os idosos. Então, eu adorava trabalhar com idosos. Hoje, né, eu estou aqui em Boston, não atuo mais com idosos, porque eu acho que para um cuidado de nutrição com idoso, você tem que estar presente, você não pode fazer consulta à distância, então você tem que trabalhar com idoso mais ao vivo, né? Mas trabalhei durante 10 anos, né? Parei só no ano passado, trabalhei em mais de 6 casas de repouso, trabalhei com home care também, alguns planos de saúde, e é isso, assim, minha vida com idoso, assim, foi desde quando eu formei até o ano passado. Bom, Luiz, então vamos lá. Algumas pessoas enviaram algumas perguntas e a gente vai seguir mais ou menos um roteiro, mas você fica à vontade, tudo que você quiser acrescentar e que a gente não tenha perguntado, por favor, você fala com a gente, tá? Combinado. Então, vamos seguir um roteiro aqui. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: tem alguma recomendação para o idoso em geral a respeito da alimentação? Alguma coisa que ele tenha que ficar mais atento? Uhum. Então, quando a gente fala em idosos em geral, a gente tem dois tipos de idosos que a gente põe na nossa cabeça. A gente pensa muito no idoso, ou aquele idoso muito gordinho, né? Que tem aquela barriga muito proeminente, as mulheres também, um acúmulo de gordura na região centro-abdominal, né? Barriga e quadril. Ou a gente pensa naquele idoso muito frágil, aquele idoso muito magrinho, com muita perda de massa magra. Então, assim, em geral, todos os idosos a partir de 60 anos de idade tendem a perder muita massa magra. Então, é um ponto que a gente tem que olhar muito para o idoso, né? Que quanto menos massa magra, mais o idoso se torna frágil, maior risco de queda, de fratura, que é o maior risco de hospitalizações de idosos. Então, as fraturas, né, que acometem muitos idosos por conta de queda, quanto menos massa magra o idoso tiver, mais fácil vai ser para ele fraturar algum, e a fratura deixa o idoso muito imóvel, né, muito acamado e tudo. Então, é um ponto que a gente tem que pensar. Então, de maneira geral, tem que ser uma dieta rica em proteína. A gente aumenta, comparado com indivíduos normais de idade com menos de 60 anos, a gente aumenta um pouco a quantidade de proteína. E esse aumento é individualizado, então tem idosos que precisam mais, tem idosos que precisam menos. E também a gente trabalha com um aporte maior de nutrientes, né? Vitaminas, minerais, fitoquímicos, que são substâncias da planta, tudo para diminuir um pouco do estresse oxidativo que com o envelhecimento vai trazendo ao ser humano. Então, de maneira geral, é uma dieta equilibrada, com maiores quantidades de frutas, verduras e legumes, uma quantidade maior de proteínas e proteínas de boa qualidade, né? Carnes magras, leites e derivados, a gente tem um aporte de cálcio, de vitamina adequada, então é uma dieta bem equilibrada e bem saudável. A gente que já cuidou e para quem cuida de idosos, a gente observa que eles diminuem muito a ingestão de água. Uhum. No decorrer da idade, eles ficam com mais dificuldade para aceitar.
A gente sabe se a gente está dando a quantidade que é ideal de água para eles, de líquido para eles. O idoso, o ponto que a gente tem que ficar muito observar em relação à desidratação é a prostração do idoso. E principalmente, às vezes, se o idoso já tem uma demência, ainda fica mais difícil saber ainda, né? Mas se o idoso não tem nenhuma demência associada, se aquele idoso ele já começa, às vezes, a dar uns pequenos surtos de demência durante o dia, pode ser, às vezes, uma questão de que ele está desidratado. Ou então ficar muito prostrado, não quiser levantar, não quiser sair. Então, assim, a desidratação em idosos ele é muito séria, porque não é uma coisa que acontece muito rápido, porque ele já tem uma quantidade menor de água no corpo, né? Você vê que a pele já não é tão elástica, então as células mesmo, elas já têm uma quantidade menor de água. Então, a gente tem aqui, não existe assim, mas qual que... o meu idoso não aceita água. A gente tem que oferecer, mesmo se aceita ou não aceita, tem que dar de pouquinho em pouquinho. Eu falo, às vezes, tem idoso que eu peço para dar em copinho de café, sabe? De xícara de café. Você vai dar de xícara de café pelo menos de 10 em 10 minutos, porque fingir que é medicamento, você tem que arranjar algum jeito para fazer com que o idoso aceite a água. Porque a desidratação ela é muito séria em idoso por conta disso. Uhum. Isso já responde a outra pergunta que eu ia te fazer sobre o que a gente deve observar nele, né? Se ele está desidratado. Aí isso já responde. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Em relação à água, realmente os idosos eles vão aceitar muito menos, porque, querendo ou não, o idoso precisa de menos água, você pensar que as células dos idosos não têm muita água. Mas não necessariamente porque eles precisam de menos água que eu vou oferecer menos água, não. Então, a gente sempre calcula entre 1,5 litro de água até 3 litros de água, dependendo do peso do corpo, do peso do paciente, né? Do peso do idoso. E aí, como ele não aceita muita água pura, né, in natura, às vezes eu sempre peço para dar. Não é só água, a gente tem que dar, pode dar líquidos, né? Então, um suco, às vezes uma água saborizada, coloca canela, gengibre, para aumentar o paladar. Porque eles também têm uma dificuldade com o paladar, porque perde muita papila gustativa. Então, quanto mais reativa aquela papila gustativa, melhor vai ser também para o idoso aceitar. Uhum. Logicamente, fugir de líquidos fugir de líquidos muito açucarados, né? Porque aí também a gente vai para um outro ponto que não é nada saudável. Então, refrigerante, suco que tenha muito açúcar, suco de saquinho, que tem muita gente que gosta de dar, né? Como forma de aumentar a hidratação. Também é uma forma de fugir, também um pouco disso, pela quantidade de açúcares, adoçantes e corantes artificiais. Luísa, outra coisa que é comum é a diminuição de apetite neles, né? E deixa eu ver a pergunta que tem aqui para você, é a seguinte: qual a orientação que você dá para melhorar ou aumentar o interesse do idoso pelo alimento? Sim, essa perda de apetite vai muito do que eu acabei de falar aqui em relação à perda de papilas gustativas, né? Então, o idoso vai perdendo a questão do sabor pela comida. Então, assim, um ponto que sai um pouco da minha área de nutricionista, mas que é muito importante pensar, é na saúde bucal do paciente. Então, também sempre levar o paciente no dentista para olhar como está a saúde dental, limpar bastante a língua, a mucosa oral, né? Escovar bastante os dentes, a língua e tudo, para deixar a língua mais limpa possível para o paciente otimizar aquelas poucas papilas gustativas que tem na região, na boca do paciente, para gerar mais sabor. Fora isso, eu sempre dou a dica de fazer as refeições atrativas ao olhar, porque o paciente continua vendo, né? A mesa tem que ter o menos possível de outras coisas que vão tirar a atenção do paciente, do idoso ali na refeição. Então, às vezes, até um jogo de prato, né? Um forro de mesa, é aquele forro de mesa muito estampado. Então, isso tira muito o foco do idoso na refeição. Televisão, que é uma coisa também que muita gente costuma pôr idoso para comer na frente de uma televisão, por exemplo, isso também não é legal. Então, sempre deixar o prato, a refeição, como o objetivo principal ali daquele horário, né? E a comida, ter uma comida bonita, ter as cores, né? Que querendo ou não só para visão, pela questão do nutriente, né? Quanto mais cores a gente coloca no prato, mais nutriente a gente está oferecendo ali para o idoso. Observar a questão da consistência,
Porque às vezes o paciente não tem vontade de comer porque ele também às vezes não consegue, né? Tá muito duro para ele. Às vezes o idoso já tem uma certa disfagia, uma dificuldade de deglutição. Então isso também pode fazer o idoso perder um pouco da vontade de comer. A gente tem que pensar também no sabor em si dos alimentos. Então, como eles perdem a papila gustativa, colocar mais ervas e especiarias que vão mudar os tipos de sabor, e aquelas ervas e especiarias também vão ter nutrientes, né, para fitoquímicos, alguns ativos antioxidantes e anti-inflamatórios, que vai ser bem legal também para o idoso. Uhum. E uma das pessoas, né, vou linkar com as perguntas que foram feitas, uma das pessoas falou que pega a comida e coloca no liquidificador e bate. E a pessoa aceita melhor. Não tem algum problema nisso, não? Essa é mais a questão do paladar, né? Então, tipo assim, do visão, quer dizer, que eu falei anterior. Se você pôr sempre, e quando a gente bate todas a comida no liquidificador, independente do que você fez, tirando uma beterraba que vai dar uma cor mais avermelhada, as cores da comida vai ter sempre a mesma cor. Então, aquilo vai perdendo um pouco a motivação do idoso de comer. Hoje em dia, até a gente pensando em ponto de vista hospitalar, e eu aqui também nos Estados Unidos já estou trabalhando nessa área mais hospitalar, você vê que eles servem principalmente essa dieta pastosa, que é uma dieta que mais indicada para idosos que tem problema de deglutição, elas em formas separadas. Então, liquidificam o alimento separadamente para ficar cores diferentes no prato. Então, faz um purê de brócolis, que vai ter uma cor mais verde, um purê de cenoura, que vai ter uma cor mais vermelha, liquidifica a carne, que vai ter uma cor mais esbranquiçada, mas ali eu já tive 3 cores diferentes, sabe? E coloca separadinho para o idoso ver, às vezes muda um pouco o formato, faz um formato diferente no prato, para o idoso sentir, porque assim, nós temos a atração dos 5 sentidos, né? Então a gente tem que usar os nossos sentidos ao nosso favor. E vocês, se a gente olhasse, né, nós que não somos idosos, uma comida todo dia, a mesma comida, a gente também não sente vontade de comer. Então, assim, do ponto de vista nutricional, não tem problema liquidificar. Às vezes a gente pensa só num problema maior da fibra, sabe? Da gente tirar um pouco a fibra. Mas do ponto de perda de nutriente, a comida liquidificada vai ter nutriente também. E o que eu já vi o que eu já vi muito erro, assim, principalmente em casa de idosos, é que para conseguir atingir a consistência ideal, às vezes eles colocavam muito líquido para conseguir bater no liquidificador, etc. E aí, às vezes, você perde a densidade nutricional, porque aí você perde caloria, porque você colocou muito líquido, e aí o idoso, às vezes, pode começar a perder peso por conta disso. Então, até nisso, a gente tem que ter uma atenção de como está liquidificando, para a gente não diluir muito aquela comida, por conta de conseguir bater no liquidificador e, às vezes, perder caloria que o idoso precisa. A Luísa hoje está morando nos Estados Unidos, em Boston. E aí, Luísa, você está desenvolvendo esse trabalho com idosos também? Na verdade, aqui eu trabalho no hospital, mas eu trabalho na área da produção, né, da cozinha. Então, eu vejo como que funciona a alimentação dentro de como que é preparada a comida aqui, né? Então, é assim, um pouquinho diferente do Brasil em algumas coisas, mas não trabalho direto com idoso, não vou no quarto, não faço, né, avaliação nutricional, não. É mais na parte da cozinha mesmo. Mas eu achei interessante isso de liquidificar os alimentos separados para não perder a cor e a identificação, né, de cada alimento. Isso eles já estão trabalhando mais no hospital, porque é mais uma questão de cadeia alimentar, de food service que a gente fala, né? Que eles já compram mais pronto. Então, já vem de uma empresa que já vem pronto as próprias alimentação já e vem em forma, por exemplo, de conchinha, muda. Então, eles só colocam no prato, não é que eles vão fazer isso dentro da cozinha do hospital. Eu não sei como que está agora no Brasil em relação também a nessa parte de dieta pastosa. Mas desde quando eu trabalhava no Brasil, eu via que eles tentavam fazer no máximo as cores diferentes. Então, é um ponto, às vezes, que a gente, no dia a dia, em casa, em uma casa de repouso, por ser muita correria, não se faz, mas é um ponto de pensar que pode ser um ponto positivo para o paciente comer melhor, o paciente fragilizado, né, o idoso frágil. Interessante. Deixa eu voltar um pouquinho, você falou sobre perda de massa magra, né, e a ingestão de proteínas. E a respeito dos suplementos que são usados? Eles são indicados? O que você tem para falar para a gente sobre isso? O suplemento, como o nome mesmo diz, é algo para suplementar aquilo que a alimentação não supre.
Então, quando a gente vai fazer uma avaliação tanto de suplemento como uma dieta por outra via alimentar, né, uma dieta interal, que é aquela que o paciente não come pela boca e usa ou pelo nariz ou por uma sonda gástrica, a gente avalia quanto está sendo a ingestão do paciente durante o dia por via oral, pela boca, para depois ver qual é a necessidade da suplementação ou da dieta interal e qual quantidade que eu vou oferecer. Então, isso é um cálculo que o nutricionista faz, ou você, como cuidador de idoso, ou como parente do idoso, pode ter ideia de como que está aquela ingestão. Então, se antes o paciente comia um prato cheio de comida e agora está comendo todo dia metade ou menos da metade, significa que a gente pode pensar numa suplementação para substituir, para suplementar aquela caloria ingerida que ele não ingere mais. Então, e a gente avalia, como que avalia isso? É aquela que o idoso não está fazendo porque ele quer, é porque ele rejeita, porque ele não perde apetite, por conta de um medicamento que está tirando apetite também. Então, assim, não é porque o idoso fala assim, eu quero emagrecer, então agora eu vou comer menos. Isso é por conta e vontade própria. Mas se o paciente não tem nada que, por uma doença, às vezes que faz perder massa magra também, então se o paciente não tem nada que faça ele diminuir a ingestão alimentar, em relação à vontade própria, aí a gente avalia quanto que é necessário de suplementação ou de dieta interal para suprir a necessidade diária do paciente. Entendi. Uma outra pergunta que fizeram foi a seguinte, a respeito da suplementação. A pessoa ficou na dúvida, se eu dou suplemento de manhã, no meio da manhã, eu tenho medo de atrapalhar o almoço. Tem um horário certo para dar essa suplementação ou vai ser muito individual? É muito individual, a gente tem que ver qual que é o horário que o idoso tem mais apetite, como que é aquele apetite do idoso no almoço, nas refeições principais. Então, o que eu sempre oriento é, primeiro, vá no alimento, o alimento, né, in natura e tudo, que a gente consegue ali ter uma sinergia dos nutrientes. Aí avalia qual a quantidade que o idoso comeu daquilo que foi oferecido, que seria o ótimo. O ótimo, quem vai saber melhor falar qual que é a quantidade, seria um nutricionista. Então, por isso que é muito importante o idoso ter um acompanhamento nutricional. Acho que hoje em dia, principalmente, a equipe multidisciplinar de idosos, ela é bem focada, né? Médico, nutricionista, fonoaudiólogo, o odontologista. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que age junto, cada um tem realmente seu benefício. Terapeuta ocupacional. Então, o nutricionista vai ser o melhor para te falar qual é a quantidade ótima do idoso estar ingerindo, e isso é muito individualmente. E a partir de então, se ele não está atingindo o ótimo, aí eu vou suplementar com a quantidade X, que também vai ser o nutricionista que vai ser o melhor falar qual é a quantidade, qual, por exemplo, a gente tem diversos tipos de suplemento, né? Já tem os suplementos prontos, que vem em caixinha, já tem suplementos em pós. Então, qual é a quantidade de diluição do suplemento em pó, ou quantas unidades de suplemento líquido vai estar tomando. Então, e para saber a quantidade certinha, seria o ideal o nutricionista conversar isso com a família e, de acordo com uma avaliação nutricional do idoso, passar a prescrever direitinho. Luísa, e no caso dos pacientes de Alzheimer, né? Uhum. Esquecem que já se alimentaram. O que a gente faz? A gente dá de novo o almoço? A gente tem uma conduta, uma orientação a esse respeito? Os pacientes com Alzheimer, né, de doenças neurodegenerativas, a gente tem os dois casos. Ou o paciente quer comer demais, por conta disso, ou esquece, ou porque também tem alguns medicamentos que aumentam a fome, ou o paciente quer comer de menos, porque também tem medicamentos que tiram muito o apetite do paciente com doença de Alzheimer. Então, você tem que analisar qual que é o caso do paciente, né? Se for um paciente que tem doença associada, como uma diabetes, ou se já é obeso, sobrepeso, eu não falaria para repetir, e sim mudar o foco, às vezes, do paciente, de tirar a atenção dele da comida e levar a atenção para outra coisa. Jogar um jogo com o paciente, fazer uma atividade mais lúdica, levar ele para passear, né? Andar, para distrair e tudo. Se o paciente já for mais magrinho, aí é levar a alimentação ao favor, né? Se é aquele paciente que já está desnutrido, então quer comer mais um pouquinho, sirva mais um pouquinho. Mas isso sempre levando em consideração se o paciente tem alguma doença de base associada, como por exemplo uma diabetes, uma hipertensão, colesterol alto, porque aí você vai ter que dosar qual é o tipo de alimento que você vai estar repetindo, né? Porque aí a gente não quer um alimento que seja muito calórico, que tenha muito açúcar simples,
principalmente por causa, a papila que o idoso perde por último é o sabor doce. Então, por isso que ele se atrai muito ao sabor doce. E aí, se o paciente é diabético, tem um problema com a glicose, ele vai querer sempre buscar mais e mais alimentos doces. E aí, nesse caso, o para repetir não é muito ideal. Uhum. E no idoso, especialmente, Luísa, quais são as consequências de uma desnutrição? Exatamente isso que eu falei lá no comecinho, né? Aumentar o risco para doenças que deixam o idoso imobilizado, como, por exemplo, quedas, fraturas, a desnutrição, o aparecimento de úlceras por pressão, porque ele vai ficando mais imobilizado e a pele vai ficando mais sensível, e isso vai abrindo mais aquelas úlceras por conta, né, do idoso ser mais acamado. O idoso vai conseguindo, vai perdendo um pouco o processo da marcha, com dificuldade de andar. Então, tudo que a desnutrição leva, o pior que ela pode levar é essa imobilização do idoso, porque a gente não quer um idoso frágil, que a gente fala, né? Que é essa fragilidade de não conseguir se movimentar, de não sair da cama, de não fazer as atividades diárias do idoso. Então, é um ponto que a gente tem que pensar que a desnutrição ela pode avançar, sim, essa fragilidade. Para todo mundo, né? Não só para os idosos, para os que estão com Alzheimer e tudo, mas quais alimentos que são bons para a saúde do cérebro? Ah, sim. Então, quando a gente pensa em doenças neurodegenerativas, a gente tem que pensar em que o cérebro, né, o nosso sistema nervoso está passando por um estresse oxidativo, por uma inflamação muito alta, por diversos mecanismos bioquímicos. Então, a gente tem que pensar em alimentos que vão frear esse aumento de estresse oxidativo e essa inflamação no cérebro. E quais são eles, né? Primeiramente, a gente falando em geral, quantidade de alimentos que vão oferecer vitaminas e minerais antioxidantes, fitoquímicos antioxidantes, são aquelas substâncias de plantas, né? Como, por exemplo, polifenóis do cacau, a curcumina da cúrcuma, que é aquele açafrão. A gente já tem muitos e muitos estudos mostrando o benefício do açafrão da terra, né? Aquele bem amarelinho, em doenças neurodegenerativas. Aí a gente pensa que os neurônios, eles são formados por uma barreira de gordura, né? Então a gente pensa que a gente tem que oferecer gorduras boas também para a saúde dos neurônios, então ômega 3, que vem dos peixes mais gordos, de sementes como linhaça, chia. A gente tem que oferecer azeite de boa qualidade, né? Gorduras de boa qualidade. Gengibre também é muito legal, pensando em estresse oxidativo. Então, a gente sempre pensa em alimentos para diminuir estresse oxidativo e inflamação. E com isso também, não só oferecer, mas retirar aqueles que vão prejudicar, que são os alimentos industrializados em geral, excesso de açúcar, excesso de gordura hidrogenada, saturada, isso tudo a gente tem que frear. Então, quanto mais limpa uma alimentação, quanto mais diversa e saudável, melhor vai ser para a nossa saúde do cérebro. E isso é uma das perguntas que fizeram, né? As frutas podem ser servidas à vontade? Isso vai depender também se o paciente tem uma doença de base ou não, porque frutas, elas são muito saudáveis, mas também se o paciente, por exemplo, for um paciente diabético, a gente tem que tomar cuidado de como está sendo oferecida essa fruta, qual quantidade, qual tipo de fruta, porque aí a gente pode, às vezes, desregular uma glicemia. Se está fazendo muito suco, às vezes a gente concentra muito o açúcar da fruta ali, mas não dá muita fibra. Então, a gente considera uma porção adequada até 5 porções de frutas ao dia, né? De 3 a 5 porções de frutas. E a gente pode pensar o que é uma porção. Porção é uma unidade de laranja, 2 fatias de abacaxi, uma banana, uma maçã. É mais ou menos uma quantidade que a gente fala, que a gente comeria também, né? Numa quantidade nem muito exagerada, é uma quantidade muito pouca. Então, a quantidade ideal seria de 3 a 5 porções de frutas ao dia e tentar variar o máximo possível. Eu sempre gosto de falar para trabalhar com as cores do arco-íris. Quanto mais cor nosso prato tiver, quanto mais cor nossa alimentação durante o dia tiver, melhor vai ser para a gente ver que a gente está consumindo diferentes nutrientes, diferentes vitaminas, minerais, fitoquímicos. E quanto ao número de refeições por dia? A gente considera, como o idoso não consegue comer muitas vezes quantidade muito grande, de 6 até 8 refeições por dia, dependendo do tipo que aquele idoso é em relação ao apetite. Então, se o paciente é muito ruim para comer, alega muita falta de apetite, às vezes sempre oferecer alguma coisa para ele comer pelo menos de 2 em 2 horas.
existe uma perda significativa de peso que indique que tem alguma coisa errada? Sim, se o paciente perde em menos de 3 meses mais de 10% do seu peso, isso já indica que tem alguma coisa errada, tem que procurar algum profissional da saúde, né? Então, assim, a gente sempre pergunta qual foi a perda de peso daquele paciente em 3 ou 6 meses. Se for 3 meses, é uma forma de a gente ter mais atenção do que foi 6 meses. Mas 6 meses de perda de peso também já é significativo. Quais que são as informações importantes para que o tem que ficar atento para poder passar para o nutricionista? Quais as coisas que a gente precisa ficar mais ligado, porque vocês vão perguntar e vai ser importante? Primeiro, como que está essa relação? A queda do idoso fazer as suas atividades diárias sozinho. Então, se ele está precisando mais de ajuda, uma ajuda para ir para o banheiro, uma ajuda para levantar, que, por exemplo, a marcha e levantar, a força palmar também, às vezes a gente pede para o idoso apertar a mão, né? Aperta a mão que você tem mais forte. Se aquela força está diminuindo, significa que às vezes ele está perdendo também massa magra, está perdendo força muscular. Então, assim, se ele está tendo dificuldade para levantar da cadeira, dificuldade para levantar do sofá, significa que ele pode estar perdendo massa magra e perdendo força muscular na perna. Então, se o idoso está tendo mais dificuldade de fazer as atividades diárias básicas sozinho, isso é um ponto de alerta. Perda de apetite, outro ponto de alerta, né? Então, diminuiu do que ele era acostumado a comer há 2 meses atrás, a quantidade. A perda de peso repentina também, se perdeu mais de 10% do seu peso com menos de 3 meses de duração. Outra questão é qual que é o tipo de alimentação ou as doenças de base que aquele idoso tem. Então, doenças, né, como neurodegenerativas, a gente tem que trabalhar de uma forma, as doenças crônicas não transmissíveis de outra. Então, esse, assim, do ponto de vista... a gente, nutricionista, a gente mede a circunferência da panturrilha. Uma circunferência da panturrilha, né? A gente pega a panturrilha, onde está a maior circunferência dela, a gente passa a fita métrica. Se aquela circunferência da panturrilha for menor do que 31, significa que o idoso tem pouca quantidade de massa magra e ele pode ter maior risco de ser desnutrido. E aí, um protocolo que é muito fácil de você achar na internet e você mesmo, ou o idoso, o próprio idoso pode fazer, preencher ele para saber qual que é o risco de desnutrição desse idoso, chama mini avaliação nutricional, que é a MAN, M-A-N. Então, você coloca no Google, vai aparecer lá, ele é até um formulário da Nestlé, você preenche, ele é super fácil de preencher, e aí no final te dá o diagnóstico, né? Que se você pontuou tantos, o idoso não tem risco de desnutrição. Se você pontuou menos, o idoso tem mais risco de desnutrição. Ou se pontuou muito pouco, isso tá lá o número da pontuação, o idoso já está em risco de desnutrição ou já está desnutrido. Então, isso é muito fácil de você preencher e muito fácil do familiar saber se o idoso, né, precisa procurar a ajuda de um médico nutricionista para melhorar a alimentação. Entendi. Antes, um tempo atrás, existia a pirâmide de alimentação, né? E essa pirâmide é igual para todo mundo. O idoso, o que é mais importante para o idoso? Tem uma nivelação assim do que deve ser priorizado na alimentação dele? A pirâmide do idoso já é diferente um pouco da nossa pirâmide. E eu gosto muito de avaliar também a pirâmide já mais da dieta mediterrânea, que é muito essa pirâmide mais de alimentos mais anti-inflamatórios. Mas se você pensar no ponto da pirâmide do idoso, o que vai estar na base ali vai ser água, hidratação. Então, é o que você tem que mais oferecer durante o dia. O que vai estar do lado, assim, que é uma coisa que não tem na nossa pirâmide, são atividades recreativas e atividades atividade física também. Então, por exemplo, o idoso tem que fazer uma atividade física, principalmente atividade de força muscular. Então, para idoso que é mais fragilizado, fazer um pilates, fazer alguma coisa que exija menos, para idoso que consiga até ir para academia e levantar peso também, porque isso mostra que a gente diminui muito o risco, as hospitalizações de idoso, porque ele vai ganhar mais massa magra.
Então, tem no lado da pirâmide está a água embaixo e do lado as atividades recreativas e, às vezes, também uma suplementação ou medicamentos que o idoso precisa, principalmente vitamina D, às vezes cálcio, esses alimentos mais para saúde, essas vitaminas mais para saúde óssea. E aí vem os alimentos que a gente precisa consumir mais, que seria mais os carboidratos, mais os carboidratos mais integrais, aí depois vem as carnes e os lácteos, depois vem as frutas, verduras e legumes, e por último os açúcares e os óleos mais vegetais. E aí o consumo de óleos mais anti-inflamatórios também são adequados, são recomendados para a gente pensar nessa dieta mais anti-inflamatória, que seria o azeite, os peixes mais gordos, esses óleos que são mais saudáveis. O abacate, as castanhas, as sementes. Luísa, então, baseado na sua experiência, né? Você falou que hoje você trabalha com nutricionista dentro do hospital. Você percebe alguma diferença, né, nesse cuidado com os idosos aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Então, no Brasil, como eu trabalhava diretamente com os idosos, né? Eu fazia atendimento mais clínico. Aqui nos Estados Unidos, lá no hospital, eu trabalho na cozinha do hospital. E aí, quando a gente pensa na comida que é servida, né? Isso já fazia estágio nos hospitais também do Brasil, era muito diferente, porque nos Estados Unidos, dependendo da dieta que o paciente tem, então, se o nutricionista pôs para ele que ele tem uma dieta livre, ele pode pedir qualquer coisa na cozinha do hospital, desde cheeseburger, nuggets, pode pedir batata frita, e isso é uma coisa que lá no Brasil não tem, né? Você tem um cardápio do dia e você manda o cardápio do dia para o paciente. Aqui também tem o cardápio do dia, mas se o paciente olha para o cardápio do dia e não quer, ele liga lá na cozinha e fala, eu não quero, eu quero comer um cheeseburger e uma batata frita agora. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu falei, gente, parece um hotel até, porque o paciente podia escolher o que ele quisesse, que é diferente. Logicamente, tem essa questão, que se o paciente é diabético, aqui eles fazem por contagem de carboidrato. No Brasil, a gente já tem um cardápio mais estipulado para quem é diabético. Então, aqui, por mais às vezes que o paciente é diabético, se o cheeseburger, por exemplo, entrar na contagem de carboidrato dele na refeição, ele pode comer um cheeseburger, por exemplo, no almoço. Isso é bem diferente do que a gente pensa um pouco lá no Brasil. Então, tem essas pequenas diferenças. Agora, se o paciente é cardíaco ou tem uma dieta muito restritiva, aí ele não pode comer esses alimentos, não, entendeu? Aí tem uma lista do que eles podem e do que não pode. Então, foi a única assim, diferença que eu vi maior em relação... Tudo bem que eu não tive muita experiência hospitalar no Brasil, né? Eu fiz mais só estágio, mas toda a minha experiência profissional foi voltada em casas de idosos e home care. Então, nas casas de idosos, como eu fazia o cardápio da cozinha, eu já colocava as coisas que iam servir para a minha população. Então, se o paciente é diabético ou não, aquela dieta que eu montei para ele, do cardápio da semana, vai servir para ambos. Então, acaba sendo um cardápio muito mais saudável e acaba que a gente não tem muitas opções, né? A gente está falando que é para fazer comida para 30 idosos, 40 idosos, num dia só. Então, essa é a maior diferença. O objetivo desse programa que eu desenvolvo, né, com os idosos é trazer um olhar para o cuidador. Então, baseado na experiência que você tem do cuidado com os idosos, qual recomendação você daria, né, para quem está cuidando, para quem está caminhando para a idade, alguma coisa que é fundamental, que você observa que faltou lá na idade avançada, nos idosos, e que a gente ainda tem tempo de prevenir ela melhor? Serve para todo mundo, não só para... Se eu fosse dar uma dica assim para todo mundo, né, é que a gente ainda tem tempo para mudar a nossa alimentação agora. Então, acho que a gente vive num dia a dia tão estressante, pensando tão sem trabalho, que às vezes a gente deixa o básico, que é a nossa nutrição. E a própria palavra já diz, que é nutrir você, para a gente, às vezes, viver numa correria do dia a dia e acabar comendo comidas mais simples e mais práticas, né? Comendo menos variedade alimentar. Então, isso que ainda dá tempo da gente reverter essa situação agora, comer mais nutrientes para prevenir doenças. Porque aí depois a gente trabalha, quando atinge a doença, a gente trabalha para retardar a doença, né? E agora a gente pode prevenir ainda na idade que a gente tem.
Então, quanto mais a gente tem uma alimentação saudável, mais a chance de prevenir. E aí a gente fala assim, mas o Alzheimer é uma doença também que é por genética. Ok, a gente tem genes que vão predispor o Alzheimer, mas a nutrição, ela pode modificar a expressão daquele gene. Então, isso já é muito estudado, e não só para Alzheimer, estudo, por exemplo, para diabetes, obesidade, etc. Então, assim, já que a gente já tem provado que a nutrição pode modificar um gene e fazer com que você não expresse esse gene, isso também vale até, por exemplo, para câncer, por que a gente não pode pegar isso para o nosso favor, para a gente mudar a nossa alimentação agora e retardar a quantidade de doenças que estão aparecendo? E isso eu estou falando muito também, que no momento atual que a gente está vivendo, né, por conta de corona, eu acho que coronavírus, se todo mundo tivesse uma alimentação mais saudável, estimulando muitos alimentos que estimulassem o nosso sistema imune e retardassem essas doenças que acabam dando um prognóstico pior para a doença, né, como diabetes, hipertensão, doenças mais inflamatórias, a gente teria muito menos casos no mundo. E, às vezes, casos muito mais leves, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, que a nutrição, sim, ela está muito ao nosso favor. Então, a gente mudar um pouco a chavinha, sabe? Do que a gente, eu preciso de um cheeseburger, eu preciso de uma massa porque eu mereço, porque eu trabalhei a semana inteira exaustivamente. Mas por que você também não merece uma dieta equilibrada, uma variedade de frutas, verduras e legumes no seu dia a dia? Então, essa eu acho que seria a minha dica, assim, a gente pensar um pouco que você não merece só aquele alimento que você tem a compulsão e a vontade de comer muito. Você merece uma dieta natural e saudável todos os dias da sua vida para retardar aquilo que você pode conseguir fazer no futuro. Legal, Luísa. Eu ia te pedir para deixar uma mensagem, né, final, porque a gente já está terminando isso, mas eu acho que nesse final aí você já falou tudo. Coisa que você quer deixar para a gente, para o pessoal que ouve o canal, especialmente para quem está cuidando do idoso, algum olhar que você observa que mais benefício para ele, principalmente nesse aspecto da nutrição? É esse olhar mesmo que eu aprendi ao longo do meu trabalho com o idoso. É um olhar de carinho, às vezes você olhar para o idoso e perceber que, igual, por exemplo, às vezes o idoso não quer comer naquela hora. Você entender isso, não é porque às vezes o idoso não vai comer naquele momento que você vai desesperar, vai forçar, vai, né, fazer com que o idoso coma. É entender o momento que ele está passando, a fragilidade dele, a demência que o idoso possa ter por ele não estar comendo, e ser mais humano, né, nesse ponto de vista. E depois oferecer de novo, depois de um tempo, cuidar melhor dessa parte mais nutricional como forma de entender o que o idoso está passando no momento e não tentar desesperar. Porque às vezes eu sei que é muito desesperador, né? Do idoso não querer comer, do idoso ir perdendo peso, e você vendo aquela perda de peso, né, do idoso. Então, é tentar entender o momento dele e realmente buscar ajuda quando necessário. Luísa, eu quero te agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço. Você esclareceu bastante coisa para a gente. Eu quero te agradecer muito e quem sabe numa outra oportunidade, quando surgirem novas perguntas, novas dúvidas, você pode ajudar a gente. Combinado. Beijo, obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, tchau.